Bom dia. Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer à equipe da DPED pelo convite de vir aqui falar com vocês sobre registro, que é um tema que eu tanto me interesso, que eu pesquiso como professora, como formadora também. E dizer para vocês que para mim é importante estar aqui. Sou formadora na divisão de educação infantil, mas não venho para fazer uma fala institucional. Eu venho para fazer uma fala de pesquisa, daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu sempre me interessei como professora quando estava com as crianças e que continuo pesquisando nesse lugar que eu estou agora da formação. Então, agradeço muito o convite, agradeço todas e todos vocês que estão aqui para ouvir, e não só ouvir, né? Eu acho que é interessante a gente ver esse momento como uma conversa. A gente vem aqui para trocar. Então, quando eu venho conversar com vocês, eu gosto de trazer reflexões, estudos, depois ouvir vocês também, acho que isso é importante. Trago até a minha fala inicialmente, comentando um pouco sobre os trabalhos que eu vi lá fora. Acho que a organização das meninas da DPED foi muito assertiva quando elas resolveram trazer os registros das unidades para compor essa exposição lá fora. Então a gente entra nesse espaço para falar sobre registro, sobre autoria e sobre processo, vendo tudo isso que é construído pelas unidades lá, nesse compartilhamento. Então, tentei olhar com um pouco mais de profundidade, depois quero voltar lá, olhar com mais detalhes todos os trabalhos, mas desde já parabenizar as unidades que enviaram, e mesmo as que não estão ali, que a gente sabe que constrói todos os dias sua documentação, seus registros, vivem processos de refletir, de olhar para aquilo que é construído, voltar. Então, gostaria de começar falando já sobre isso, quanto eu achei bonito, respeitoso, ter uma exposição, ter um trabalho como esse. Então, até dar os parabéns para as meninas que pensaram dessa forma. Eu chegar aqui e ver os trabalhos de vocês, e de alguma forma isso já me toca. Eu tenho uma fala que eu preparei, que eu estudei para falar sobre ela, mas ver o trabalho de vocês lá fora já mexe comigo, já me dá me provoca de alguma forma naquilo que eu vou falar aqui. Então, vocês receberam também esse bloquinho que eu achei o máximo, essa proposta delas, de fazer esse convite, que não é só passar pela exposição, mas é um convite para, de fato, se aprofundar, olhar com atenção. Esse convite à atenção que elas fizeram por meio desse bloquinho. Queria saber de vocês, já vou começar chamando vocês para falar comigo. Nessa última página do bloquinho está escrito assim: compartilhar modo coletivo. No grupo, relatar como foi a experiência. Antes desse, elas haviam pedido aqui para anotar 5 palavras. Eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar uma palavra. Eu queria ouvir alguns de vocês, falar uma das palavras que anotou nesse bloco. Eu anotei as minhas aqui, eu quero falar depois, mas queria começar ouvindo alguém que gostaria de falar. Ideias. Ótimo. Mais, gente. Encantamento. Encantamento. Essa foi uma das minhas palavras também. Acho que quase todo mundo deve ter escrito isso. Possibilidades. Experiências. Inspiração. Reinventar. Riqueza, vivências. Acolhimento, muito bom. Protagonismo. Desconstrução. Gente, vamos anotando. A gente está anotando tudo isso para fazer uma lista. Ambiente acolhedor. Potencialidade. Equidade. Espaço de vivências. Planejamento. Observação.
Respeito. Muito bom. Ressignificar. Ressignificar. Olhar atento. Observação sensível. Observação sensível. Muito bem. Eu vou falar agora para vocês. Ai, obrigada. Ana, Oi. aproveitando que elas estão falando, a gente vai ter uns papeizinhos para quem quiser ir escrevendo perguntas para a gente trazer depois para a Ana, tá? Pode ser para nós 5, mas a Ana. Para todo mundo, gente. As minhas palavras foram encanto, observação, profundidade, estética e curadoria, que eu acho que são... Eu olhei muito para os elementos visuais, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito interesse na leitura de imagem, estudo fotografia, sobretudo a fotografia no registro, então essas coisas saltam muito meu olhar. Eu acho que todo mundo, quando olha, se conecta de alguma forma com aquilo que te toca mais. Então a gente vai vendo como muitas palavras foram faladas aqui, algumas comuns que mexem com todos, com todas, mas cada um, dentro das 5 palavras, trouxe algo de muito pessoal. Porque quando a gente olha para um espaço como esse, quando a gente pensa e reflete, nós trazemos aquilo que nós temos do nosso repertório. Então, de acordo com aquilo que me chama muita atenção, foram essas palavras. Pensar na curadoria, que teve uma escolha, teve uma sensibilidade das unidades que foram lá, montaram aquelas documentações, escolheram essa cor e não aquela, escolheram fundo branco ou fundo colorido. Tudo isso nos toca quando nós olhamos. Então, eu acho muito delicado pensar nisso, observar todo esse cuidado que é pensado na hora de construir uma documentação. E como a Carla já comentou, né, sobre as unidades, eu dei uma olhada nas documentações, vi os portfólios do Nelson Mandela, os diários de bordo do Sei Querubim, as mini-histórias do Jardim Santa Teresa, que tem a dança envolvente da Valentina, que eu achei o máximo, e o Sei Primavera com as cartas de intenções. Quero depois, volto a dizer, olhar com mais tempo as documentações que estão ali. É claro que aquelas que têm imagem, elas têm uma forma de nos convocar mais objetiva, mais diretamente, né? A imagem ela nos traz essa leitura mais imediata, já as palavras nos pedem um pouco mais de tempo. Não que a leitura de imagens também não tenha profundidade, né? Que isso é algo que foi colocado na nossa cabeça ao longo da nossa vida, mas ler imagens também é complexo. Porém, elas nos mobilizam de formas diferentes. Então, consegui ver com mais detalhes as documentações que têm fotos, mas quero voltar depois e dar uma lida nos diários de bordo, que eu percebi que são diários de bordo bem detalhados, são bem, embora não tenha conseguido ler de fato o conteúdo, percebi que existe uma dedicação, tanto quanto quem vai lá e constrói uma documentação com fotos. Então, eu queria começar comentando com vocês, falar o quanto é rico esse trabalho e como ele vai ao encontro de tudo que eu pensei para falar aqui com vocês hoje, sobre os relatórios de aprendizagem, porque nós estamos falando de processo, né? Então, a gente viu 4, 5 diferentes tipos de documentação, mas que todas elas, de alguma forma, se encontram em algum momento. Todas têm um pouquinho das especificidades das outras. Mas hoje vamos falar mais especificamente sobre os relatórios de aprendizagem, que eu acho que é o momento que vocês estão nas unidades a gente está agora no final de maio, junho, logo as professoras estão entregando esses relatórios. Então, como olhar para esses relatórios que as professoras entregam? O que a gente pode observar neles? E, para além desse momento da entrega, dessa observação, como que ele se constitui ao longo do ano? Acho que é essa a provocação que eu quero trazer aqui, para a gente olhar para esses relatórios com essa perspectiva. E espero conseguir construir aqui com vocês uma relação bacana de vocês voltarem lá para as unidades de vocês e, com essa troca, ter despertado algumas questões que ajudem, né, que apoiem vocês nesse olhar para as documentações, para os relatórios das professoras, e ao longo do processo que vocês estão junto com elas caminhando na construção dessa documentação. Bom, depois disso tudo, vou começar. Para onde que eu aponto isso, gente?
Para cá? É o lá atrás. Isso. Aí. Eu trouxe aqui como acolhimento estético, agora eu fiquei com uma dúvida, que essa apresentação, eu vou ler esse livro, vocês devem conhecer, algumas de vocês devem conhecer que tem nas unidades, que chama Nunca Acontece Nada na Minha Rua, é um livro ilustrado. Ele está em PDF, clicando na imagem, ele abre. Será que é possível, Jefferson? Mil desculpas não ter avisado isso antes, aí eu faço as pessoas enlouquecerem agora, como que a gente abre. Ele vai conseguir abrir, gente. Eu pedi para a editora esse PDF que eles enviaram desse livro, então está autorizado, tá, a apresentar, porque eu vou passar o livro integralmente, a gente sabe que precisa de permissão para fazer isso. Pode. Então, o nome do livro é Nada Acontece na Minha Rua. Eu sei que ele ia passando as páginas. Mas também. Eu vou tentar passar devagar, tá? Para vocês poderem observar as imagens. Está bem difícil de ler. Você quer que aumenta? Você consegue aumentar um pouco? Consigo, só vou ter que sair aqui, peraí. Colocar a tela cheia, eu acho. Eu vou tentar baixar ele, que acho que fica mais fácil. Ah, tá bom. Eu acho que agora dá pra ler. É que acho que aí você consegue passar com ele baixado. Ah, tá. Tela cheia, né? Ah, ótimo. Ah, é assim mesmo. Obrigada, Jefferson. Aqui a gente imagina que nós imaginamos que estamos folheando o livro, tá? Este livro é dedicado a Susan, Otto, Luca, Cecília, Pati, Maria, Estela, Tom, Felipe e a todas as crianças do mundo inteiro. Menos ao Luiz Rodolfo, ele é chato demais. Meu nome é Luiz Rodolfo. Moro na Rua das Amoreiras, número 52. Algumas ruas têm desfiles de bandas de música ou casas mal assombradas. Audazes caçadores caçando, leões e tigres ferozes, piratas e tesouros enterrados, indígenas a caminho da batalha, desbravadores de mares profundos, monstros, astronautas, espiões com licença para matar, montanhas nunca antes escaladas. E até fogos de artifício. Mas nunca acontece nada na minha rua. Quando eu crescer, vou me mudar. Vocês conheciam essa história, esse livro? Não. Acho que todo mundo, às vezes, é um pouco de Luiz Rodolfo, conhece o Luiz Rodolfo, né, das nossas relações. Você está olhando para frente, pensando no outro, mas sem olhar para o que acontece lá. Eu gostei de trazer esse livro, achei interessante trazer ele, porque nós estamos falando de observação, de olhar atento. Então, ele se relaciona um pouco com esse momento, com os nossos diálogos aqui. Ele é um livro muito... Eu gosto muito de livro ilustrado, então, sempre que posso trazer. Tem nas unidades, esse livro, eu acho que ele foi na minha biblioteca, no acervo inicial, acervo complementar. Então, vocês podem ter acesso e ter outra experiência folheando o livro e conhecendo, tá? Mais dele. Obrigada, Jefferson. Então, eu começo essa fala fazendo essa pergunta, né? Por que escrevemos relatórios de aprendizagens? Uma vez eu levei essa pergunta conversar com um grupo pequeno, assim, mais próximo, e foi engraçado porque as pessoas, a primeira resposta ali imediata foi porque nós só temos que escrever, porque tem que entregar. Ai, desculpa, eu soltei.
Mas a gente faz muita coisa porque a gente tem que fazer. Não é para isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar em que aquilo faz sentido para nós, qual o significado disso no nosso cotidiano. Por que nós escrevemos? Para além da entrega. Em que o relatório de aprendizagem é significativo para o dia a dia, para o cotidiano da professora, do professor, da coordenadora, do coordenador. É para isso que a gente precisa olhar, entender esse significado. Porque quando a gente entende, a gente se questiona, isso passa a ter outro significado. Então, qual a finalidade dessa documentação pedagógica? Ela não pode ser só burocrática. Se ela for burocrática, a gente não vê sentido e a gente faz realmente por fazer, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa olhar como a gente se implica na construção desse relatório, desse registro. Como ele ajuda a conhecer as crianças, a falar sobre elas, a contar sobre o cotidiano das crianças e a intencionalidade da professora também. Porque isso eu vou falar mais um pouco sobre, quando a gente começar a falar mais sobre a autoria, o relatório, ele tem muito do nosso olhar. Uma pessoa constrói diferente da outra, então isso é um processo autoral. E uma das questões que eu acho que envolvem escrever o relatório de aprendizagem, que eu falo por mim, minha experiência enquanto professora, é de onde partir. Parece que isso é muito óbvio, mas não é. Temos que escrever um relatório. Não é assim, não é prescritivo, não é xizinho, tudo bem, a gente já sabe disso. Mas quando a gente tira isso, o que a gente coloca no lugar? Como que a gente mostra para as professoras que elas podem ter um lugar de referência? Às vezes é isso que falta, qual a referência? Se a gente não souber qual é a nossa referência, de onde a gente pode partir, nós vamos ficar seguindo aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Porque a gente não sabe o que colocar no lugar. E não é porque as pessoas não querem, porque elas não gostam, é porque elas precisam ser orientadas, elas precisam desse encaminhamento. Então, qual que é a referência? De onde a professora vai partir? Isso é importante pensar, refletir em grupo. E como a coordenadora pedagógica pode encaminhar essa escrita reflexiva? Eu penso que o registro dos relatórios, ele começa lá no primeiro dia. No dia que as crianças chegam na unidade, esse relatório começa. É a sua primeira observação, a sua primeira anotação, as primeiras fotos, os primeiros vídeos. Aquilo tudo é o início do relatório. Ele vai ganhar corpo de relatório conforme você reúne esses registros iniciais e dá o significado de relatório. Só que esses registros iniciais, eles também fazem parte do diário de bordo, eles podem compor a carta de intenções, ou seja, o registro, ele é esse início de tudo, são aqueles, entre aspas, tá? Os fragmentos de observações, porque eu falei entre aspas fragmento, porque às vezes o termo fragmento pode ser visto de uma forma pejorativa, fragmento, fragmentado. E tem alguns momentos que o fragmento é isso mesmo, mas aqui não é com esse sentido que eu quero dizer. Eu quero dizer trechos, né? Pedaços, assim, partes de uma documentação, de um registro. Então, esse registro, tudo isso que a gente falou, se ele começa lá no início do ano, no primeiro dia, ele faz parte de um acompanhamento. Existe um olhar, uma observação que acompanha o grupo e as crianças individualmente, né? Esse é um processo que a gente olha tanto para o coletivo quanto para o individual. Por isso, eu considero os relatórios de aprendizagem das documentações pedagógicas a mais desafiadora. Para mim, ela é mais desafiadora. Eu, como professora lá, sempre achei um grande desafio construir esse relatório com profundidade, com intencionalidade. Então, o que nós estamos chamando de acompanhamento? É importante falar isso. Sempre fazer perguntas, que essas perguntas elas vão disparar a reflexão sobre o que nós queremos fazer, sobre o que nós queremos dizer. Então, nós estamos chamando de acompanhamento o quê? Registrar as vivências de bebês e crianças, isto é, como a criança se coloca diante das variadas situações. Porque quando nós falamos em registrar, a gente entra em outro lugar, que é o registrar o quê? Como registrar? Isso também vai fazer diferença. Então, não é só o registro pelo registro. Registrar, eu posso registrar um monte de coisa. Eu posso fazer fotos aqui de vocês, aqui no coletivo. Eu posso fazer fotos de vocês individuais. Eu posso anotar o que vocês falaram. Eu posso anotar o que eu estou vendo que vocês estão fazendo, para onde vocês estão olhando. Mas como que eu anoto isso? E o que eu faço com isso depois? Então, é o como. O que e como. Não é só registrar, mas como registrar.
E para isso, com esse registro, o que nós faremos com ele? Nós podemos identificar suas aprendizagens reveladas cotidianamente nas falas, ações, interesses, interações, relações, demandas, necessidades, escolhas, contribuições, dúvidas e em seus próprios registros, porque a criança registra, o bebê e a criança também registram, né? Então, como eles também chegam para esses relatórios, também é uma outra dúvida. E a gente vai falar um pouco disso até quando falar sobre a fotografia. O que faz a fotografia em um relatório? Ela decora o relatório? Ela só mostra o rostinho da criança? O que ela faz? Por que a gente coloca? Sempre essas perguntas, elas vão nos provocando a pensar diferente e fazer diferente. Aí, né, voltando às perguntas mais específicas que nós podemos nos fazer. Como eu perguntei lá, por que nós fazemos relatório? Por que precisa de relatório? E aí tem aqui algumas hipóteses, né? Perguntas são hipóteses. Por que será? Se o relatório é elaborado para dar visibilidade aos percursos de bebês e crianças, o que esperamos informar com aquilo que relatamos? O que será que informa? Será que a gente informa que todas as crianças são iguais, que elas fazem ou não fazem as mesmas coisas? A gente vai falar sobre brincar no parque. Aí eu vou falar, fulano brinca, fulano não brinca. Eu vou ficar tratando todo mundo para dar uma informação igual? Será que é isso? Se apresentamos os percursos de aprendizagem para as famílias, o que queremos que elas saibam? O que é importante a família saber? Dessa memória, dessa vivência, das aprendizagens? Isso também é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Se usamos a fotografia como uma memória para bebês e crianças, qual tipo de memória elas terão ao se ver nesse documento? Um dia eu conversei com uma pessoa que comentou que anos depois ela pegou um relatório dela de quando ela estava na educação infantil e ela leu coisas que ela ficou muito triste de ler. Não que a professora fez nada por mal, tá? Não é um julgamento moral, não estou entrando nisso. Mas porque ela não se viu ali, não tinha muita profundidade do que ela era. Não fazia isso, não fazia aquilo, não gostava disso, daquilo. Será que é isso que a criança daqui a um tempo vai olhar e ver sobre ela? Será que isso também nos ajuda de alguma forma? Como que isso nos ajuda a escrever o que a criança faz ou não faz, né? Isso é importante pensar. Como que é isso? E como ela reflete a essência da prática pedagógica e a identidade docente da professora autora. Essa é a parte que eu gosto muito de falar, porque eu gosto de pensar nos processos de autoria, nas marcas da identidade da professora, do professor, nas documentações. Eu vejo as documentações com esse olhar. Assim, eu acho que o que sempre me ajudou a pensar, a pesquisar, a querer saber mais, a me dedicar a construir uma documentação foi me ver nela. Daquilo que eu, professora Ana Bárbara, pesquiso, daquilo que me mobiliza, que eu, dia a dia, estou lá com as crianças, fazendo junto com elas. Onde que eu vejo isso no relatório? Um relatório nunca vai ser igual ao outro. De uma professora não vai ser igual da outra. Quando a gente trabalha no coletivo, é claro que esse registro ele vai conter um olhar múltiplo, né, de várias professoras. Mas nessa dupla, nesse trio, vai haver uma identidade do que aquele grupo pensa, de quais foram os projetos, do que aquelas professoras entendem como potencialidade, da identidade do grupo, das crianças como coletivo, que dessa unidade não é o mesmo daquela, daqui das unidades da freguesia não vai ser a mesma de lá da unidade que eu sou lotada, por exemplo, que é no Bom Retiro, sabe? Então são essas especificidades que não precisam estar lá para nos dar trabalho de ter que escrever muito. Não, é para a gente olhar mesmo, é para a gente se ver naquilo, se constituir. Então, onde se encontram autoria, processo e acompanhamento? Como a gente vê essas possibilidades? É importante a gente refletir sobre isso, pensar. Onde eu, professora, que nós temos, eu não tenho ideia de quantas pessoas, eu vou chutar, a gente tem mais 50, 60, eu sou ruim de número, gente, deve ter por aí ou mais. Bem mais. Sou bem ruim de número, tenho mais 100, 200 pessoas São aqui. 240 lugares. Tá, então eu vou chutar que tem 200 pessoas, olha como eu sou ruim, eu falei 50, 60, tenho uma média de 200. Cada uma aqui tem um projeto que constitui lá com as crianças, da forma que olha, do que pensa, do que observou. Então os relatórios de vocês precisam carregar isso. Vocês vão se ver
né? Aqui a gente está falando com coordenadoras, mas eu penso quanto são professoras. Se vocês, coordenadoras, escreverem relatórios, como que a identidade de vocês vai aparecer ali? Como que as professoras no grupo, que vocês devem ter nas unidades, aí também varia muito o número dos grupos, como que você vai perceber a identidade de cada professora? Eu acho que isso é importante, essa pesquisa. Porque eu vou trazer aqui para vocês, até vou comentar um pouco sobre pesquisas que eu faço, que eu me interesso em fazer para pensar as documentações. E eu trago pesquisas de documentos, de livros que estão dentro desse, do viés ali do material pedagógico, mas eu vou fora disso também buscar. Vou buscar outras referências que me mobilizam e que me apoiam e que vão me constituir enquanto professora, autora. Todas as minhas documentações vão ter uma especificidade, porque é isso, cada pessoa é única. Então, eu trago aqui algumas referências que eu gosto muito, vocês devem ter as de vocês, mas eu mostro aqui porque é aquilo que me toca, que me encanta. Eu trouxe um trecho do... Ai, gente, desculpa, eu esqueci de colocar o nome ali, do Severino, desse livro aqui, A Poética da Infância. Eu gosto muito dos livros do Severino e da Kátia Tavares, não sei se vocês conhecem, eles têm outros livros também, porque eles têm uma forma muito poética, muito sensível de falar sobre a infância. Você vai encontrar fundamentação teórica, você vai encontrar filosofia, mas você vai encontrar poesia. E ler as palavras do Severino e da Kátia também me encantam e me ajudam a ter uma escrita, a olhar e refletir, a pensar sobre esse cotidiano com essa poética. Eu vou ler o trecho aqui do A Poética da Infância. Ao elaborar sua imagem do mundo, as crianças desenvolvem comparações e metáforas, que estão na raiz da criação poética e artística, assim como na raiz dos mitos e dos sonhos simbólicos. A imaginação da criança é mito-poética, cosmogônica. Cria mundos enquanto vai desvendando o mundo. Tudo está ligado a tudo, tudo se transforma em tudo. Ao mesmo tempo, há uma delicada e intensa percepção do pequeno, do mínimo, do detalhe, de quase sempre despercebido pelo olhar do adulto, O olhar infantil sente e pensa metonimicamente as interações vivas entre a parte e o todo, o elemento e o conjunto, o macro e o microcosmos. A gente vê aqui nas falas do Severino um olhar, uma percepção sobre a infância, sobre a criança, com profundidade, com fundamentação, mas sem perder o encanto. Será que a gente pode colocar isso na nossa escrita de um relatório? Ter essa sensibilidade para escrever? Como será que a gente pode motivar as professoras a constituírem essa escrita? Porque eu acho que isso é algo muito importante quando nós pensamos em relatórios, que é o uso da linguagem verbal, o uso da linguagem escrita. Não é só observar e relatar. Como eu relato? Como que eu preparo um grupo? Como que eu ajudo as professoras a escreverem pensando na linguagem? Isso é dado, né? Isso é uma coisa social, assim, de que você aprendeu a escrever, você escreve qualquer coisa. Não. Você sabe escrever, mas existem gêneros de textuais diferentes. Cada gênero textual vai exigir de você um tipo de escrita, um tipo de início, um tipo de continuidade. Como a gente desperta esse olhar específico para essa escrita de relatórios? Sabe? Então, isso é algo bem relevante de nós pensarmos. Não olhar só para as experiências, mas para a experiência escrita, que não é fácil, escrever não é fácil. Todo mundo sabe disso. Autores de livros, você escuta... Eu gosto muito de olhar para processos criativos nas áreas das artes. Eu gosto de ouvir autores contando sobre seus processos criativos. A pessoa demora um ano para escrever um livro, às vezes não é um livro de 5.000 páginas. Por quê? Porque você vai e volta, você olha para aquilo. Então, como que dentro do nosso tempo, que eu sei que não é esse tempo que o autor tem, tá? Tenho total consciência disso, aqui é uma reflexão. Como que a gente também pensa nesse tempo de processo da professora construir a escrita dela? Por isso que o relatório começa lá no início do ano, com os primeiros registros. Porque você não constrói ele agora, do nada, em julho, para entregar para a CP, né?
Não é isso que a gente espera. Então, ele vem se constituindo enquanto processo, enquanto acompanhamento lá do começo. E sempre ter esse olhar. Escrita não é fácil. Precisamos pensar nisso também, na dificuldade que as professoras podem ter para escrever. É um gênero textual que exige que tenha especificidades, que não é como os outros. E aí, outros livros que eu trouxe aqui como referência, que são minhas inspirações, que eu apresento para vocês, que para mim são interessantes para a gente despertar essa linguagem, essa escrita, que é o Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari. Acho que é um livro até bem conhecido na educação, ele traz fábulas infantis, então a forma como ele escreve é bem inspiradora, esse olhar, então são livros que eu recomendo. É um livro que eu recomendo. O Ensaios Fotográficos, do Manuel de Barros, que não é um livro de fotografia, ele chama de ensaios fotográficos os poemas que ele escreveu, se colocando como um fotógrafo que usa palavras, que observa e registra as imagens por meio de palavras. Também é muito interessante, também é uma boa referência, uma boa inspiração. Aqui a Poética, né, do Severino. Aquele dali, Histórias de Cronópios e de Famas, que é do Júlio Cortázar. Não tem nada a ver, assim, com, entre aspas, não tem nada a ver com o nosso universo aqui da educação. É um livro também de crônicas do Júlio Cortázar, que é um autor argentino. E eu gosto desse livro porque ele desafia a linguagem, ele desafia a lógica. Ele tem, assim, as crônicas que falam, são coisas muito divertidas. Por exemplo, ele tem uma crônica que chama Instruções para subir uma escada. E aí ele vai detalhando coisas que você precisa fazer para subir uma escada. É legal por isso, justamente por ser... A gente sabe subir uma escada, isso é óbvio, mas quando você lê ele escrevendo, dando ali um passo a passo, usando uma linguagem do humor, isso é muito interessante, isso nos alimenta esteticamente. Porque ler poesia, ler esses livros vai nos alimentar esteticamente da linguagem para escrever esses relatórios, para olhar para as crianças, olhar para os bebês e construir esse relatório. E também aqui os Saberes de Helena, os Sonhos de Helena, do Eduardo Galeano, que também são poemas que ele foi escrevendo, sonhos da esposa dele. E esse livro é muito bonito, alguns desses livros estão aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele é ilustrado, então você tem o poema e tem as imagens, fotografias de umas composições, assim, com arte contemporânea, que é um livro que te encanta pelas palavras e pelas imagens. Então essas são algumas, vocês podem ter outras referências. Pensem na poesia que vocês gostam, nos livros de romance, de fotografia, de arte que vocês gostam, e apresentem eles para as professoras. É uma coisa assim, que eu acho que vale a pena motivá-las a fazer essas leituras para ter um alimento estético, um alimento dentro dessa linguagem que elas precisam para escrever, que parece, como eu volto a falar, parece detalhe, parece que é despercebido, gente, mas faz toda a diferença ter acesso, acessar constantemente essas linguagens da arte, sobretudo. E aí eu trago os documentos da rede, né? Porque eu acho que o nosso repertório ele precisa ser múltiplo. Ele vai ter essas linguagens da arte, vai ter uma leitura mais poética, mas vai trazer junto o que os documentos da rede nos mostram, o que eles nos dizem. Eu trouxe trecho daqui da orientação normativa de registro e da orientação normativa... Ai, gente, eu não estou conseguindo ver o número ali, é 2013, né? De avaliação. Um trecho de cada uma para a gente pensar. Partindo do pressuposto que a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças, entendemos que a avaliação deve servir para registrar situações e experiências vividas pelas crianças no dia a dia, enfatizando suas descobertas e aprendizagens, considerando o princípio de que a avaliação é um processo contínuo, para identificar suas potencialidades, interesses e necessidades. Outro trecho da orientação normativa. A presente orientação normativa tem como objetivo subsidiar as equipes gestoras e docentes na elaboração dos diversos instrumentos de registro das unidades educacionais e promover o estudo e a reflexão para que esses instrumentos de registro possam tornar-se documentação pedagógica. Como que eu lanço mão do que está lá nesses documentos, do que eu tenho de outros repertórios? É importante olhar para eles, porque eles vão nos dar suporte, eles vão nos ajudar a
encaminhar o que de fato espera-se de cada uma das documentações. Eu gosto muito desse trecho que fala da avaliação da criança sobre ela mesma, a partir dela mesma, para a gente sair daquele lugar da comparação, né, de colocar Ninguém coloca o fulano é melhor do que o ciclano no registro, a gente sabe disso no relatório. Porém, a gente cria um padrão na nossa mente e vai avaliando as crianças a partir daquele padrão. Será que é isso? Precisamos questionar isso, né? Não é dizer que está certo ou que está errado, mas fazer essas perguntas. Em que isso nos ajuda? É sempre refletir sobre isso. Eu trago aqui algumas diferenciações importantes. É um trecho do livro do Paulo Fock, o Mini Histórias. Não vou falar de mini histórias aqui, tá? Mas eu gosto muito dessa página, desse quadro que ele põe lá, porque nos ajuda a olhar e entra naquilo que eu falei sobre o registro que começa lá no início do ano e que depois vai se constituindo em diferentes documentações. Então ele traz o primeiro momento, que é o documentar, o ato de produzir registros. Eu acho que aqui o documentar ele entra até como um sinônimo de registrar. Que é o quê? É a fotografia, a anotação, a filmagem, a produção das crianças. Digamos, aquele registro inicial, mas embrionário. Depois, nós vamos constituindo o quê? A documentação, que pode ter diversos formatos. É o vídeo, o livreto, o folheto, o portfólio, as mini-histórias, o painel. Então, vejam que a gente vai construindo etapas, né? E quando que isso se torna documentação pedagógica? A estratégia pedagógica é o modo de fazer, de refletir, projetar e narrar o cotidiano pedagógico. Então, só se torna documentação quando eu dou esse corpo para esses registros, para esse registrar que começou lá. E vou entendendo cada uma das documentações com esse olhar. E aí eu volto aqui para a normativa de registro, para nós olharmos para as modalidades de registro que ela traz. Ela diz que nós temos 4 tipos de registro. São os registros para o planejamento do trabalho pedagógico, registros para a comunicação do trabalho pedagógico, registros para a avaliação da aprendizagem, registros para a formação. Eu acho que se a gente vamos pensar aqui no relatório de aprendizagem, em qual desses tipos de relatório que ele se encaixa? Avaliação da aprendizagem. A gente sabe que, no fundo, se a gente olhar se a gente for lá com profundidade, a gente vai ver que tem um pouco de cada. Porém, qual que é a essência dele? É o registro para avaliação da aprendizagem. Então, é nisso que a gente precisa se pautar para essa construção, mas sabendo que ele vai conter nenhum registro, nenhum tipo de documentação é pura, né? Daquele tipo, é isso e acabou. Ela se constitui por diversos olhares. Mas qual que é a essência dessa documentação? O relatório de acompanhamento da aprendizagem que apresenta o percurso coletivo da turma. A gente sempre começa pelo percurso coletivo da turma, que eu acho que, aparentemente, ele se torna até mais fácil, né? Porque você vai olhar coletivamente para o grupo. Mas também tem especificidades, também tem detalhes. Como que a gente olha para escrever? Como que a professora vai escrever sobre esses percursos coletivos? Descrever o que acontece, descrever os projetos, apenas descrever? Será que é isso? Então, vamos pensar algumas perguntas que podem ser lançadas, que podem provocar as professoras a chegarem ali à escrita que elas precisam para dar significado para esse momento de escrever o percurso. Oi. Eu apertei sem querer o botão, desculpa. Oi? Oi? Então, como a gente pode provocar por meio de perguntas? Eu gosto muito desse processo de pensar em perguntas, porque eu acho que elas, né, como eu falei lá no início, elas vão nos mobilizando a refletir. Eu não digo não é, tá certo, está errado, melhora. Não, eu vou fazendo perguntas. Se eu vou falar sobre projetos, como
como que ele se iniciou? De onde partiu esse projeto? Por que tem esse projeto? Como foi seu desdobramento com o grupo? Se é um projeto que partiu das crianças, pode ser um projeto que partiu da professora, mas como ele foi se desdobrando junto às crianças? Como ele foi ganhando caminhos junto com as crianças? Quais foram as indagações dos bebês e das crianças que originaram outras atividades ou etapas do projeto? Nós sabemos que o projeto, ele não chega lá no início do ano com começo, meio e fim, você já sabe como tudo vai acontecer. Você chega com uma ideia inicial, mas o projeto ele acontece no cotidiano. Conforme as crianças se envolvem, conforme você faz perguntas para as crianças, conforme elas trazem dúvidas, elas desviam às vezes do projeto. Então, como que isso foi acontecendo? Como que essas pistas que as crianças foram nos dando para constituir um projeto, como que elas podem entrar nesse relatório? Quais foram os conhecimentos científicos, artísticos, musicais, éticos, estéticos e culturais descobertos pelo grupo? É interessante olhar para isso porque a gente não vai escrever lá no relatório, a professora não vai escrever. Teve tal conhecimento científico, teve tal artístico, mas como que ele aparece de uma forma fluida, de uma forma significativa? Porque tem que aparecer, porque isso ocorre. Nós mobilizamos diversas linguagens em um projeto. Então, como que elas aparecem, as aprendizagens, as curiosidades das crianças nessas linguagens? E qual será a continuidade ou desfecho da proposta percorrida pelo grupo? Existe uma intenção, né? Qual que é a intenção de continuidade? Pode ser que no meio do caminho isso vá para o outro lado, mas existe uma intenção. Então, tudo isso pode entrar. Essas perguntas podem mobilizar. Eu coloco essas, mas podem ter muitas outras que vocês podem elaborar, que vocês podem pensar. E pensar quem é essa criança, né? Quando isso acho que entra não só no individual, isso entra no coletivo, mas sobretudo no individual. Quem é a criança? O relatório conta isso, quem é a criança? Então, nós vamos descrevendo, contando e narrando, trazendo evidências. Isso é muito importante, pensar nas evidências, porque nós não podemos afirmar em forma de julgamento. Mas aonde que eu me baseio para falar aquilo que eu estou falando? Então, essas evidências elas são muito importantes. Não fazer julgamentos nem comparações, ainda que indiretas, porque às vezes a comparação, ela, como eu disse, né, naquele momento, ela não está ali diretamente, mas ela pode aparecer dentro daquele sujeito que eu tenho como padrão na minha mente, eu estou comparando a criança. Levar em consideração características individuais, trazer como a criança se relaciona e interage. Não fazer afirmações sem contexto e sem evidências de oferta. Isso a gente vai ver mais pra frente. O que é essa evidência de oferta? Que eu só posso afirmar uma coisa, eu preciso ter contexto. Eu vou falar que a criança guarda ou não guarda brinquedo. Tá, mas o que além disso? Quando? Como? A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. E aí eu olho para essa escrita e pergunto, como que está escrito me ajuda a saber quem é a criança, conhecer seus gostos, suas preferências e suas escolhas, saber o que e como ela está aprendendo, saber como ajudá-la, identificar focos de observação e investimento, contar sobre as aprendizagens da criança para a família. Também posso fazer essas perguntas para o relatório. Ele está contemplando? Depois que ele está pronto, eu olho para ele e faço as perguntas. Ele contempla ou não? Então, o que falta para contemplar? E muitas outras perguntas que podem existir também. Aí eu entro na fotografia, que é uma linguagem, como eu falei, que me mobiliza muito, né? Eu já tenho muitas pessoas que me perguntaram, pode inserir fotografia no relatório? Pode inserir na carta de intenções, no diário de bordo? Eu costumo devolver a pergunta, por que não? Por que não colocar? Acho que a pergunta não é por que colocar, por que não colocar? E aí eu volto outra pergunta. Por que colocar? Qual é a função da fotografia ali? Ela é só decorativa? Se ela for decorativa, talvez não valha a pena colocar. Agora, se você está fazendo essa fotografia, se você percebe nela uma observação profunda, uma observação atenta de algum aspecto, de alguma aprendizagem, de algo da identidade daquela criança, ela precisa sim estar lá. Porque a fotografia também tem essa capacidade de informar. Ela não serve só para isso, né? Mas ela também tem. Então, nem sempre a fotografia ela precisa de uma legenda. Ela precisa estar
em harmonia com o texto, ela precisa caminhar junto com o texto. Mas você não precisa escrever uma legenda para, nesse dia, foto da criança tal, de roupa tal, em tal lugar fazendo isso. Será que a fotografia já conta? Ela conta. O que ela não conta que eu vou colocar no texto para contextualizar? Então a fotografia ela tem esse potencial nas documentações. Eu defendo muito a presença da fotografia com significado, com essa criticidade. Então vamos nos perguntando, né? Você viu lá as fotografias que a professora inseriu. Que tal fazer essas perguntas para ela? Se perguntar também, perguntar para o grupo para ver. Talvez ela pode trocar, não é tirar a fotografia, mas talvez ela possa trocar as fotografias, pensar em outras que vão dar mais sentido. Então, elas decoram a documentação, elas se relacionam com o texto, né? Voltando, o texto não vai descrever a imagem, precisa ter uma relação entre fotografia e texto. Ela mostra o bebê ou a criança em relação com os espaços e materialidades. Faltou uma interrogação ali. Ela mostra as interações com os outros. Elas ajudam a visibilizar as conquistas e aprendizagens do bebê ou da criança. São perguntas, a fotografia ela precisa estar lá, mas como? Quais? E quando eu faço as perguntas, isso vai ajudar a professora a, quando ela for fotografar, ela ter esse planejamento, essa intencionalidade na hora de fotografar. Não fotografar com aquela ideia, tipo um check-in, né? Que, hoje eu elaborei essa proposta, então eu vou fazer umas 5 fotos para ter aqui um registro, mas tem um registro lá. E depois eu vou colocando nas documentações. Será? Será que a gente não pode fazer mais que isso? Esperar, observar, ver o que as crianças estão fazendo, captar detalhes, individualidades, não só aquela foto coletiva que às vezes mostra tudo, mas não mostra nada. Então essas perguntas podem ajudar a professora a escolher as fotos. Lembra quando eu falei lá no começo que uma das coisas que me despertou quando eu olhei para a exposição foi a curadoria? Como que eu ajudo a professora a fazer essa curadoria? E antes de fazer a curadoria, já de pensar na hora de registrar, porque ela vai fazer uma curadoria, ela vai fazer escolhas. Se eu escolho essa foto, eu deixei outras para fora. Quantas outras? Até isso a gente pode pensar nessa hora. Será que precisamos fazer muitas fotos? Às vezes não. Às vezes você vai num dia fazer 15 fotos e vai olhar e elas não vão dizer nada. E no outro dia você fez 5 e essas 5, ou 3 dessas 5 falam muita coisa. Então esse processo, né, esse acompanhamento que eu venho aqui enfatizando na minha fala, ele acontece nessa perspectiva. E as perguntas, eu tenho falado muito de perguntas aqui porque é isso, eu acho que a gente não trabalha com certezas, a gente não trabalha com dizendo o que é ou o que não é. A gente questiona e a partir disso a gente constitui alguns saberes. Eu trago aqui um trecho desse livro aqui, que eu não coloquei ele aí, eu coloquei ele só na citação no final, nas referências. Mas é o Complexidade e Relações na Educação Infantil, que é um livro que não vai falar de registros especificamente, mas quando eu fiz uma leitura dele, de alguns capítulos, me despertou muito para pensar os registros, porque ele fala de observação, fala de complexidade. Então, é uma referência aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. E ele fala muito das perguntas, tem um trecho que ele dedica muito a falar das perguntas. Foi para as escolas, né? As unidades receberam esse livro. Ele diz o seguinte: temos que ser conscientes de que a decisão sobre quais perguntas nos fazemos, mesmo sem fechar os meandros da investigação, pode nos levar a diversas interpretações. São como pistas iniciais que um detetive obtém. Perguntas que não podemos separar de um contexto emocional, afetivo, cognitivo e social, que nos une com o sujeito da observação. As perguntas configuram uma estratégia de aproximação ou uma forma de encarar a investigação que não é previsível. E é isso, né? As perguntas elas vão nos mobilizando a investigar, a pesquisar, a querer saber mais. Eu acho que isso coletivamente faz muito sentido. Sempre mostrar, eu defendo muito esse processo
formativo por meio dessas perguntas, que não é qualquer pergunta, né? Não é pergunta retórica que você faz sabendo a resposta, ou que você faz porque não tem resposta. São perguntas objetivas para despertar, para provocar. E aí eu trago aqui para vocês esse documento. Ele foi um documento lançado em 2019. Aliás, ele não foi lançado, tá? Acho importante explicar. Ele ficou pronto em 2019, então eu entro na secretaria, eu começo a trabalhar na formação lá na DIA em 2021, e esse documento ele foi, de alguma forma, compartilhado, mas não foi implementado. Acho que ele nem é um documento com essa intenção de uma implementação, ele é um documento que traz alguns dados, algumas informações sobre relatório, sobre uma pesquisa. Então, eu considero... Vocês receberam, né? Então, assim, as unidades receberam, mas, de fato, não teve uma entrega impressa, né? Ele chega em PDF. E eu acho ele muito interessante, porque ele traz informações de uma pesquisa sobre relatórios e ele vai dando algumas pistas para a gente pensar, a partir do olhar que esse grupo de trabalho teve sobre os relatórios, o que eles nos mostram? Eles olharam para alguns relatórios de EMEIs, não foram consultados relatórios de SEI, e tem uma explicação sobre isso nesse documento, que antes de inserir na pesquisa os relatórios de EMEI, houve um olhar para os relatórios de SEI, porém não tinha uma diferença muito objetiva nos relatórios. Tem diferenças em relação às crianças, aos bebês, às idades, mas na Constituição, que é isso que a gente vai olhar aqui, na Constituição, na estrutura do relatório, não tinha muita diferença. Então, por questão de quantidade, a gente tem uma quantidade menor de EMEI, para a pesquisa ser, de fato, significativa, para ela ter uma relevância, fez mais sentido pegar uma amostragem da EMEI. O nome desse documento é Análise e Orientações sobre Relatórios de Acompanhamento das Aprendizagens na Educação Infantil Paulistana. Esse documento, ele traz esse gráfico aqui, que mostra os temas que são mais mencionados nos relatórios de acompanhamento. O que isso diz para a gente? Voltando, né? Não é julgamento, é informação, é entendimento, é compreensão. A escolarização da educação infantil. Se a gente olhar, aqui tem linguagem, desenvolvimento social, interação, pensamento matemático, autonomia, experiência artística, movimento e experiência corporal, brincadeiras, natureza e meio ambiente. Natureza e meio ambiente, aonde está? E onde a gente percebe que as crianças, que os bebês mais interagem, a gente sabe que nem todas as unidades têm um espaço muito privilegiado em natureza, tá? Nós sabemos disso, mas vamos pensar nessa constituição, em estar do lado de fora, por exemplo. Quanto a gente percebe a interação, quanto a gente percebe as crianças do lado de fora? E como que isso entra no relatório? Então, será que os relatórios, a gente não está privilegiando alguma linguagem? Por que a gente privilegia aqui a linguagem, que ali está só como linguagem, mas está falando da linguagem verbal, linguagem oral e linguagem escrita? Por que a gente privilegia tanto? Onde que isso é privilegiado? Em qual etapa da educação? Lá na frente, no fundamental, geralmente, né? E não é desmerecendo nada, estou falando porque a gente sabe que o trabalho é constituído de outra forma. Mas isso aqui nos dá indícios para a gente começar a olhar para os relatórios e perceber isso também. Como que as linguagens aparecem? Por que essa ênfase na linguagem verbal? É uma reflexão. E vou até um pouco mais além. Por que no relatório detalhar linguagens de forma separada? Isso também é outra coisa que a gente precisa refletir e questionar. Será que precisa fazer isso? Na verdade, Ana Bárbara, até essa separação, né? Mesmo que não seja só a linguagem, enquanto no relatório a gente ainda vai fazendo uma organização que parece que disciplina as experiências ao invés de fato narrar o que acontece naquele cotidiano e que tudo isso vai aparecer, porque a linguagem verbal vai aparecer em diversos momentos, né? O brincar vai aparecer em diversas situações, na natureza, na relação com o corpo, né? Mas a gente ainda tem essa preocupação de escalonar, né? Isso mesmo. Como que é seu nome? Luana. Luana, isso que a Luana falou,
mais para frente, até voltando um pouco nesse livro, quando a gente começa a falar sobre a complexidade, entra nisso. Por que a gente separa? Será que precisa? Como que uma mesma experiência, como que uma mesma vivência do bebê e da criança mobiliza diferentes linguagens? Então, por que será que a gente fica fazendo essa diferenciação? Isso vem, aí eu volto naquilo lá que eu iniciei, né? Na referência. Porque essa referência que a gente construiu durante muito tempo, e que para poder desconstruir essa referência, para poder sair dela, a gente precisa pensar qual é a referência que a gente quer, o que eu coloco no lugar. Senão a gente vai continuar, a gente sai daquele relatório de xizinho, mas o xizinho não sai da gente. Porque a gente só vai deixar de fazer X, mas a gente vai procurar estratégias. E aí eu vou contar para vocês uma experiência minha. Quando eu entrei na educação infantil em 2007, eu acho que até 2008 tinha aquele relatório de xizinho. Depois disso veio a proposta de que não era mais, nós iríamos fazer os relatórios descritivos. Quando eu comecei a fazer, eu fiquei um tempo como professora de módulo, então eu não produzia relatórios, porque eu não tinha uma turma, né, eu acompanhava ali o coletivo. Quando eu peguei a minha primeira turma nesse pós, eu pensei, o que eu vou escrever agora? De onde eu parto? Aí eu peguei, sabe aquele livro Orientações Curriculares, aquele amarelinho de 2007? Eu peguei aquele livro, fui olhando, e ele tem aqueles quadros amarelos, que mostra assim, o que a criança pode fazer, em cuidado de si e do outro. E fui pegando aquilo e fui fazendo aquilo como referência. Então, o fulano já está fazendo isso, o outro não. E fui fazendo isso. Então, de alguma forma, eu saí do xizinho, mas fui procurar uma referência muito próxima, que era pegar um padrão e ficar dizendo qual criança faz, qual que não faz, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, é esse padrão, essa referência que a gente precisa desconstruir, mas a gente precisa ter um chão de onde se referenciar. E aí essa provocação que eu, acho que vale a pena a gente fazer aqui, olhar para tudo isso que nós temos conversado e encontrar esse referencial e construir, aliás, junto com as professoras, apoiá-las nesse referencial. Então, a gente olha para a gente observa, assim, pensar o que é observação de fato? O que é observar? Porque para você escrever um relatório, para você acompanhar, você precisa observar. Então, o clássico do relatório é guardar brinquedo, né? Eu falo essas coisas, gente, pensando em mim, tá? Porque eu vivo processos. Guardar brinquedos. A gente vai lá e diz que a criança guarda brinquedo. Ou a criança não guarda brinquedo. O que isso quer dizer? Eu vou dizer que ela colabora com o grupo, que ela é participativa, que ela aceita regras. Ou vou dizer que ela não colabora com o grupo, não é participativa e não aceita regras. Mas vamos olhar com mais profundidade, talvez seja interessante falar do guarda-brinquedos. Mas como eu falo? Por que eu falo? Pode ser interessante ou pode ser que não, precisa primeiro pensar nisso. Em quais situações que a criança guarda brinquedo? Tem criança que vai guardar brinquedo se for Lego, mas não vai guardar se for carrinho. Né? Ela vai guardar o livro, mas não vai guardar a boneca. Então, em que situação? Quais brinquedos, em qual ambiente, também faz diferença. Eu estava com as crianças, eu fazia muitas experiências do lado de fora. Tinha criança, quando terminava tudo aquilo com tinta, era a primeira a pegar os potes de tinta, ia lá lavar, guardava tudo. Mas dentro da sala, vamos guardar brinquedo, opa, ia lá para o outro lado. Então, mas o que isso quer dizer sobre essa criança? Eu vou julgar, dizer ela não colabora, ela não aceita a regra? Isso diz alguma coisa sobre ela, sem julgar. Mas diz sobre aprendizagem, diz sobre muitas coisas, sobre estratégias. E quais as intervenções também, né? Se a criança não guarda brinquedo, será que se eu ficar repetindo, vamos guardar brinquedo, não guardar brinquedo, faz? Qual que é a intervenção que eu faço? Isso é importante também. Como que eu pego uma caixa e começo a guardar junto e vou convidando a criança ou não? Qual a hipótese para a situação mencionada? Que é isso que eu falei, né? O que isso quer dizer? Eu observei que tal criança, quando nós estamos no parque com as tintas, ela vai lá, lava tudo, guarda tudo. Quando é na sala, ela vai, disfarça, vai ali, vai para cá e não guarda. O que isso quer dizer sobre estratégias que essa criança aprendeu? É importante olhar para isso, porque existe uma aprendizagem aí envolvida. Existe uma estratégia que essa criança usa e de coisas que ela gosta e não gosta de fazer. Talvez para ela lá no parque, né, eu vou levantar aqui hipóteses, não é
Por quê? Porque na hora de guardar ela circula mais, ela mexe na água, ela mexe em outras coisas. E na sala não, ela já está acostumada a fazer aquilo muito mais vezes. Pode ser isso, né? Mas só a professora que observa que vai saber levantar essas hipóteses específicas. E qual a relevância da observação? Essa observação é relevante de eu trazer para o relatório? Pode ser que não. Se for só para dizer guarda ou não guarda, é melhor a gente não colocar. E se concentrar naquilo que realmente é relevante para eu contar sobre aquele bebê ou sobre aquela criança. Porque, né, uma vez conversando sobre essa questão de relatórios, e a gente foi aprofundando, uma professora me perguntou assim, mas não vai ficar aquele relatório de 50 páginas que a família não aguenta ler? Aí eu devolvi a pergunta para ela, eu falei, tá, quantas páginas tem os seus relatórios? Ela falou, tem umas 4 ou 5. Eu falei, dentro dessas 4 ou 5, você consegue selecionar o que é relevante? É isso. Você não precisa escrever sobre tudo, sobre... Não, é o que é relevante falar, o que faz sentido, o que é significativo. E aí entra essa questão do gosto versus aprendizagem, né? Muitas vezes o relatório ele vai ficar muito voltado para o gosto e precisa dizer sobre a aprendizagem, é sobre isso que a gente quer falar. Aí eu vou contar o que a pesquisa aponta sobre essa questão. Alguns relatórios explicitam melhor os conteúdos de projetos, atividades e dos temas, revelando a trajetória do desenvolvimento de cada um deles. Mas a grande maioria apenas menciona a presença destes, sem demonstrar de fato ao que e como as crianças experienciaram e como elas reagiram às propostas, ou usaram o conhecimento adquirido em outras situações. Nesse sentido, mencionam mais o que as crianças gostam de fazer do que propriamente o que aprendem. Então também fica para a gente olhar para isso. Como que a gente fala? Será que o que nós optamos por levar para o relatório conta sobre a aprendizagem ou vai ficar sempre no campo do gostar? A gente pode falar sobre o que a criança gosta, mas a gente só fala sobre isso? E o que dentro daquilo que ela gosta, onde a aprendizagem está revelada? E aí eu gosto disso que tem aqui nesse documento, porque é uma organização, tá, gente? Aqui não é método, isso não é receita, não vem aqui trazer dessa forma, mas nos ajuda a olhar. Foi uma categorização que a equipe, que esse grupo de trabalho fez para olhar para esses relatórios e que eu acho que faz muito sentido a gente olhar para essa categorização também para pensar. Eles falam sobre o que é importante ter, né? O que eles observam se tem. Evidência de oferta. O que é uma evidência de oferta? Se refere ao que é organizado como recursos, tempos e ambientes para as brincadeiras e interações dos bebês e crianças. A evidência da oferta é aquilo que eu ofereci. Por exemplo, lá dos brinquedos, como eu falei. Se eu só falar que guardar no brinquedos, eu não tenho a evidência de oferta. Quais brinquedos? Isso vai fazer diferença, porque para a criança faz. É o universo dela. É como ela se coloca no mundo. Então, esse brinquedo é diferente daquele. Eu preciso dizer qual é o brinquedo, qual é a evidência de oferta. Evidência de aprendizagem. Se refere ao que é revelado sobre as aprendizagens das crianças. Isto é, como as professoras e os professores selecionam e incluem aquilo que percebem como aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, falei sobre guardar, não guardar brinquedo, expliquei o contexto, expliquei a situação, o que isso revela da aprendizagem. Preciso dizer isso. E aí isso vai estar dentro da observação da professora, porque não existe resposta pronta. Não existe guardar brinquedo, quer dizer que a criança aprendeu isso. Não guardar brinquedo, ela aprendeu aquilo. Não. É a sua observação que vai fazer diferença aqui. Né? É a observação da professora. Por isso que eu falo, não vem para dar receita. É para refletir, para a gente provocar, para pesquisar. E uso de estratégia para explicar os mecanismos de aprendizagem. Quais as estratégias que a criança usa? E aí o relatório ele conta o seguinte para a gente: as evidências de oferta geram evidências de aprendizagem. Porque o que eu oferto, o que eu ofereço para as crianças, para os bebês, é o que vai ali dar. Ela não aprende só na escola, na unidade, né, educacional. Mas se eu estou contando num relatório sobre as aprendizagens dela ali no coletivo, são as minhas ofertas, a organização do espaço, do tempo e das materialidades que vai me mostrar essas aprendizagens.
Então, ele diz que as ofertas possibilitam a aprendizagem em todos os campos de experiência, entre o que a gente estava falando, Luana. E as crianças, ao interagirem com a proposta, demonstram a complexidade de sua aprendizagem, tanto em termos integrais quanto em termos mais particulares. E aí, o que é essa complexidade e esse campus de experiência? E aí eu volto nesse livro aqui. Ele foi muito importante para pensar nesse termo complexidade, que eu acho que é uma palavra assim, que eu vejo sendo muito falada nos processos formativos e que eu reflito muito sobre ela e que eu acho que, aos poucos, eu estou compreendendo de fato o que é essa palavra. Porque complexidade, em primeiro momento, desperta na gente a ideia do que é confuso, do que é difícil, do que é complicado. Muitas vezes a gente vê no cotidiano a palavra complexidade sendo um sinônimo do que é complicado. Ah, isso é complexo. Mas o que quer dizer complexidade, sobretudo quando a gente fala das aprendizagens de bebês e crianças? Entra nisso que a Luana estava comentando, que nós falamos agora. A gente costuma fragmentar as experiências, as linguagens. A complexidade, a gente vê que dentro das mesmas ações existiam muitas linguagens sendo mobilizadas, e o pensamento da criança é complexo por isso. Enquanto ela lê um livro, é só a linguagem verbal que ela está aprendendo? Quantas aprendizagens podem ter ali? É físico. O corpo, a leitura de um livro, ela mobiliza o corpo. Porque você tem um movimento de abrir o livro, de folhear, e a criança não sabe fazer isso na primeira vez que ela pega um livro. Ela vai aprendendo, ela vai construindo, e depende dos livros. Se eu der esse livro aqui para ela, dependendo da idade que ela tiver, ela vai ter mais dificuldade. Se eu der um livro grande, cartonado, ela vai ter uma outra experiência. O corpo está mobilizado para essa aprendizagem. A imaginação dela. Existem muitas coisas ali envolvidas. Então, por que separar por campos de experiência, se dentro de uma experiência, né, campos de aprendizagem, eu posso falar de muitas aprendizagens? Então, por que não olhar para aquilo que é significativo para a criança e contar o que ela aprende dentro daquela experiência? O guardar brinquedo também. Quantas coisas mobilizam? Mobiliza o corpo também. A gente às vezes fala pouco, a gente fala do corpo, mas não fala, né? Quantas atividades mobilizam o corpo? Não é só quando corre no parque. É em tudo que a gente faz, o corpo está mobilizado. Então, sempre olhar para aquilo que a gente entende como uma evidência de aprendizagem e ver quantas aprendizagens estão ali envolvidas. E aí eu volto para essa referência que eu falei lá no começo, que às vezes falta. Por que não motivar, provocar as professoras a olharem a partir disso? Não olhem para os campos de experiência, olhem para como as crianças e bebês estão vivendo. O que eles fazem? Como eles fazem? E daí você vai percebendo, vai tirando todas as aprendizagens que estão envolvidas ali. O nosso referencial precisa ser esse, né? E lembrar da complexidade do pensamento infantil, que é muito elaborada. Que a gente, quando vai crescendo, o mundo, né, a sociedade vai nos colocando a priorizar a linguagem verbal. E a criança não é isso, né? A criança é o corpo, é tudo, é a mente junto. Então, olhar para isso às vezes pode ser difícil por isso, porque a nossa experiência com o mundo é essa, é priorizar a linguagem verbal. E aí um trecho também aqui do texto do Oielos, que ele diz: o que é a complexidade? É, à primeira vista, um tecido de constituintes heterogêneos, inseparavelmente associados, que apresentam a paradoxal relação de uno e múltiplo. A complexidade é, efetivamente, o tecido de eventos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Assim é que a complexidade se apresenta, com as características perturbadoras da perplexidade, ou seja, do emaranhado, do indissociável, da desordem, da ambiguidade e da incerteza. Adorei ver a desordem aí, né? Porque às vezes parece isso, você olhar para uma situação e ir buscando quantas aprendizagens, tudo que está ali parece, mas a gente consegue e faz muito mais sentido quando a gente faz esse exercício. E aí eu trago, já estou fechando, gente, eu não sei se eu estou no meu tempo, se eu falei demais. Eu disparei aqui. Chegando perto do final da apresentação, eu pego
um relatório, um trecho de um relatório que tem lá no final, que são alguns exemplos, e tem os percursos de Aline nesse documento. Vamos ver esse trecho aqui, ó. A Aline teve um período de acolhimento muito tranquilo. Isso é um relatório real, tá? De uma professora. Chegava furiosa, observando tudo ao seu redor. Não se incomodava com o choro das outras crianças e, antes, pelo contrário, ficava admirando o chorinho dos amigos e, por vezes, oferecia chupeta ou brinquedos como forma de consolo. Eu contei isso sobre a Aline. Eu paro aí, no relatório? Não, eu preciso dizer o que mais. O que isso quer dizer sobre a Aline? Então, eu trago uma evidência de aprendizagem. Eu descrevi o que a Aline faz, como ela faz, mas o que isso quer dizer? A Aline parece ter um bom entendimento sobre o que as outras pessoas sentem e sobre como ela pode ajudar em situações quando seus amigos estão em desconforto. Ela demonstra entender bem o que é bem-estar. Vocês percebem que nessa evidência de aprendizagem aqui, nesse trecho, eu destaquei ali o verbo parece, e tem outro verbo que eu não destaquei, mas eu acho que é relevante aqui, que é o demonstra. Porque a gente não determina quando fala. Você não fala, a Aline é isso, a Aline sabe disso, a Aline demonstra, a Aline parece. Por quê? Porque nós levantamos hipóteses. É uma observação que a gente não precisa ter certeza de tudo, gente. Eu acho que isso é muito interessante de falar. Mas é observação, é o quanto a professora conhece a criança que está dizendo isso. Então, a gente traz esses verbos, parece, demonstra, porque essa é a realidade. Tem um trecho aqui do livro, do Oielos, que ele conta de um diálogo que ele teve com uma criança, que ele fala que ele aprendeu muito. Que ele observou as crianças e viu que os meninos só brincavam de carrinho e as meninas só de bonecas. E aí ele chegou para uma menina e perguntou, por que esses meninos só brincam de carrinho e as meninas só de boneca? Ela falou assim, olha, eu não sei, e eu acho que a gente não precisa saber de tudo. Entende? É por aí, a gente não escreve um relatório para determinar quem a criança é, mas é a nossa observação sobre ela. O que eu, professora, com meu conhecimento pedagógico, com meu conhecimento, com meus processos formativos, entendo por potência, por aprendizagem da educação infantil, quando eu olho para essa criança eu vejo isso. E essa professora, ela falou isso sobre a Aline, porque ela conviveu com a Aline para poder dizer isso. Né? Se fosse outra pessoa que não conviveu, poderia dizer outra coisa. Mas ela traz um fato sobre a Aline e ela interpreta a partir do próprio olhar do que ela tem de conhecimento de mundo e de educação e da experiência dela com a criança. Outro trecho aqui do percurso de Aline. Sentia-se aconchegada nos puffs de pneus e desde sempre demonstrou autonomia na escolha de brinquedos. Preparávamos um ambiente com múltiplas escolhas. Quais são as evidências de oferta que poderiam ter aí? É importante ter, né? Porque a gente fala dos puffs, de pneu, preparava um ambiente com múltipla escolha, mas que múltipla escolha? Porque às vezes a criança não se interessa por nada ali. Talvez é o que estava ali que não interessa para ela, não é que ela não se interessa por nada. E tudo bem, né? Você não tem que ter uma bola de cristal, né? Um arcabouço de coisas para colocar ali toda hora. Mas é observar isso. Talvez com esses objetos, poderiam ser outros. Então tem as evidências de oferta, que seriam os bonecos, roupinhas de boneca, instrumentos musicais, materiais de tecido e outros exemplos que ele coloca aqui. Outro trecho do percurso de Aline. Em momento em que está fazendo algo que já sabe que não pode ou que está descumprindo alguma regra / combinado, ela começa a cantar no momento que nós chamamos sua atenção para seu comportamento. Então ela conta aqui algo que a Aline faz, mas para além disso, existe uma aprendizagem da Aline envolvida, ela aprendeu, a gente percebe que ela aprendeu alguma coisa. Mas, e quais as estratégias que a Aline usa? Usa de sua habilidade e encanto ao cantar para distrair os adultos, quando lhes chamam a atenção, demonstrando compreender bem o que fazer para tentar conseguir o que pretende. Existe uma estratégia de aprendizagem aí, a Aline usou uma estratégia. A gente pode, na hora, pensar, nossa, né, a Aline está cantando, não está ouvindo o que eu estou falando, mas
existe uma estratégia. Então, por que eu contei isso? Não é só para dizer a Aline não obedece, a Aline não respeita regras. Eu conto a estratégia da Aline. Isso dá sentido para a inserção dessa observação no relatório. E aí eu trago aqui alguns para a gente conversar. São trechos de relatórios meus, que olhando depois que eu li esse documento, eu comecei a olhar, peguei alguns relatórios meus, antigos, de outros momentos que eu já estava elaborando o relatório com mais profundidade, mas que eu olho para eles e vejo que tem trechos dele que poderiam trazer mais, poderiam dizer mais sobre as crianças. E eu mostro aqui para vocês esse trecho, que eu coloquei as fotos dessa criança, da Nicole, e eu falei, nas explorações com argila e tintas, a Nicole também se expressa muito bem, faz diferentes criações, mistura elementos como massinha e palito de sorvete. No início do ano, ela brincava mais sozinha. Hoje, a Nicole brinca com todas os colegas, principalmente com a Dani Maitê e com a Maria Clara. Esse segundo trecho não é o foco, né? É mais o primeiro trecho que eu falo lá das explorações com argila e tinta. Quais são as evidências de aprendizagem que eu trago aí? Eu pontuei as evidências de aprendizagem? Não, eu falei um fato, eu falei que ela brinca, né, com tinta e argila, mas faltou contexto, faltou o que isso quer dizer sobre a aprendizagem da Nicole. Até quando eu digo que lá no começo do ano ela brincava sozinha, depois começou a brincar com os amigos. Como que eu alargo essa afirmação, essa observação, para contar realmente sobre a aprendizagem da Nicole, sobre até as evidências de oferta, né? Eu ofereço argila e tinta onde? Com mais o quê? Em quais momentos? A foto conta um pouco. A foto está aqui, dentro da sala, mas eu, por exemplo, não ofereci argila dentro da sala, eu ofereci argila no parque, faltou uma foto dela com argila no parque. Então, olha quantas perguntas nós podemos fazer, olhar para os relatórios que nós temos, começar a fazer perguntas para ele e, em outro momento, ampliar o alcance do que esse relatório traz como conteúdo. Aqui, nessa exploração no tanque de areia, as colegas fizeram uma cama para a Maiara. Ela deitou com cuidado, pois estava escorregando. Depois pediu para colocarem um travesseiro. Que evidências de oferta? O que faltou de evidências de oferta que eu poderia ter colocado aí? A foto mostra os cilindros, mas tinha só cilindro? Não dá para saber, porque eu não falo disso vocês estão vendo o cilindro, mas pode ser que tinha mais coisas. Então, para eu dizer que a Nicole fez a cama com cilindros, o que mais tinha? Ou só tinha cilindros? Foi uma escolha da Nicole porque ela observou o cilindro e viu que ele era o melhor material para construir a cama, ou era só o que tinha? E que era só o que tinha, tudo bem, isso não é um problema. Mas é importante dizer, no tanque de areia, com cilindros, ou apenas cilindros, ou cilindros e tal, a Nicole escolheu os cilindros, ou havia os cilindros, a Nicole pegou e montou isso. Então, trazer mais, né? Não só contar. Porque eu acho que isso quando eu olhei meus relatórios mais antigos, eu observei isso. Quando eu quis me deslocar daquele lugar de quem não sabia o que escrever e pegou lá o orientações e foi tirando algumas frases das caixas amarelas, o que eu fiz no lugar quando eu percebi que aquilo não era bom? Eu falei, não, eu tenho que descrever, eu tenho que contar sobre as crianças. Eu comecei a contar. Mas só contar, só dizer o que elas fazem e não fazem? Não, faltou algo. E aí, eu olhando para eles agora, depois de algum tempo, com esse distanciamento, fui observando que não é só contar. Outro trecho aqui, não tem foto nesse, né? Mas eu gosto muito dessa descrição. Certa vez, o Jean levou 2 carrinhos para a escola e emprestou para o Jonathan. Jean e Jonathan eram super amigos. Pedimos para guardar, pois muitas crianças queriam brincar e não tinha como compartilhar, porque eram poucos, né? O Jean guardou, mas o Jonathan ainda queria os carrinhos. Ele pegou uma casinha com várias portinhas, colocou pecinhas de madeira dentro e mostrou para a professora. Em seguida disse,
Olha essas portas, os carrinhos do Jean cabem muito bem aqui dentro. Interessante, eu contei essa situação. Mas o que eu quero dizer com isso? O que isso quer dizer sobre o Jonathan? Quais são as evidências de estratégia? Quais estratégias o Jonathan utilizou para conseguir o que ele queria? Ele aprendeu, ele sabe usar estratégia. Então, para eu conseguir convencer a professora a trazer os carrinhos de volta, só eu pedir não vai rolar. Eu preciso ter um argumento a mais. Então, o que ele fez? Pegou um outro brinquedo e mostrou que era necessário. Ele queria provar para mim de que os carrinhos eram necessários para a brincadeira dele. Gente, quanta estratégia de aprendizagem dessa criança tem aí envolvida? E aí eu só descrevo, eu perco de contar isso dela, né? Posso ir além. É legal eu ter observado isso e ter trazido para o relatório. Mas eu mostro para quem vai ler o relatório que, para além de descrever o que o Jonathan fez, eu percebi as aprendizagens que o Jonathan, que estão envolvidas ali nas ações do Jonathan. Aí eu trago minhas considerações finais, que é o que escrevemos faz parte de uma escolha ligada à nossa concepção de criança e de educação. Leitura e escrita são exercícios constantes para melhorar nosso relatório. Compartilhar nosso material e ter uma visão de outras colegas e da CP, isso é muito importante. Precisamos ler relatórios, poesia, crônicas, mini-histórias e etc. Encarar a documentação pedagógica como parte do processo criativo docente. Pesquisar livros e artigos que nos ajudem a entender melhor o processo, além dos documentos oficiais. E aqui estão as referências. Acho que é isso, gente. Muito obrigada.